Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu respondo uma das perguntas que apareceram lá na caixinha de perguntas do meu Instagram e foi sobre servidor público. A pergunta era se a integralidade e a paridade, que são direitos que acompanham as aposentadorias do servidor há muito tempo, se ainda continua existindo na reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103 de 2019. E depende da situação, vou tentar trazer aqui no vídeo as situações em que é possível incluir a integralidade e a paridade e para você verificar se compensa ou não. Se é a sua situação, se você está quase aposentando, é importante você assistir esse vídeo até o final, mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social. Relembro vocês os nossos cursos, aqui na descrição do vídeo tem o link para você acessar o site totalmente novo do De Olho no Direito também, ali na descrição do vídeo tem o link para você acessar. Se você quer deixar alguma sugestão de vídeo, sugiro que entre lá no meu Instagram, ADV Gabriela Lopes, onde você consegue deixar a sua dúvida ou através do direct ou então nas caixinhas de perguntas que eu abro toda segunda-feira. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário. Estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Esse vídeo, então, é dedicado aos servidores públicos, seja você federal, estadual ou municipal. É importante ressaltar que muitas pessoas acreditam serem servidores públicos, mas, na verdade, somente é aplicado essas regras da reforma da Previdência para o servidor público que possui um cargo efetivo. Algumas pessoas prestam algum serviço para órgãos públicos, para a prefeitura, uma escola estadual ou um órgão federal, mas na verdade não possuem cargo efetivo, não estão vinculados a um regime próprio de previdência e por isso deve seguir então a regra do regime geral de previdência. Um exemplo mais comum seriam as professoras que estão vinculadas a uma escola estadual, uma escola municipal, mas na verdade possuem um cargo contratado, designado, que todo ano está sendo feita uma renovação de contrato. Nesse caso, essa professora está vinculada ao regime geral de previdência social, apesar de prestar serviços para um órgão público. Somente se aplica então as regras que eu vou falar nesse vídeo para servidores efetivos que passaram no concurso público e possuem um cargo efetivo vinculado a um regime próprio de previdência social. Em alguns municípios, por exemplo, não possui regime próprio de previdência social e assim é vinculado ao regime geral também, não se aplicando as regras de integralidade e paridade, que é o que eu vou falar nesse vídeo hoje. Então, em resumo, somente se aplica a integralidade e paridade para os casos de servidores públicos efetivos vinculados a um regime próprio de previdência social. Outro ponto que precisa ser avaliado está relacionado ao órgão que você está vinculado. Se você é um servidor federal, existe uma regra específica, principalmente agora com a reforma da Previdência. Se você é um servidor estadual ou municipal, pode ser que as regras sejam diferentes. Alguns estados e municípios copiam a reforma da Previdência ou as regras que existiam das emendas, eu vou explicar aqui no vídeo. Mas outros possuem regras próprias. E se você está vinculado a um regime próprio de previdência, você precisa seguir as regras específicas daquele regime próprio que você está vinculado. Então, o primeiro ponto é verificar se não existe um estatuto, se não existe uma emenda constitucional que vincule o seu estado ou o seu município, e se não houver, muitas vezes você pode seguir a regra geral, mas precisa ser verificado caso a caso. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, que é da onde eu gravo o vídeo, né? Eu sou de Pouso Alegre, do sul de Minas. No caso, é a Emenda Constitucional 104 de 2020 e a Lei Complementar 156 de 2020 que trouxeram aí as principais alterações. Mas no seu estado pode ser outra regra. No município aqui existe uma regra diferente, inclusive não foi atualizado ainda com a reforma da Previdência, mas existe uma regra totalmente diferente e por isso precisa ser verificado caso a caso. Agora, um terceiro ponto que precisa ser observado também é o que é integralidade, o que é paridade, para ver se compensa ou não insistir tanto nesses direitos que o servidor geralmente pretende adquirir no momento da sua aposentadoria. A integralidade, de uma forma bem simples, é o direito do servidor aposentar com a sua última remuneração, mas nem tudo encaixa como última remuneração para fins de aposentadoria. Então, assim, o seu salário base, né, o que você recebe, vai ser garantido, mas algumas indenizações, gratificações não entram para fins de cálculo de aposentadoria. Então, primeiro você precisa verificar se compensa ou não incluir a integralidade no seu benefício. Quando não existe a regra da integralidade, vai ser aplicado então a média das últimas contribuições, geralmente desde julho de 94, que é o que a regra geral exige.
Então, se não se aplica integralidade, você se aposenta pela média das contribuições. Muitas vezes compensa você aposentar pela média. Se você tinha um cargo antes, que tinha um valor alto de salário, você passou em outro concurso, algumas situações é possível você acumular os dois para contagem de aposentadoria e depois começou a receber um valor menor, não sei, pode acontecer. Se for essa situação, às vezes a média compensa mais, que a última remuneração vai de caso a caso. Já a paridade é o direito dos servidores inativos que estão aposentados ou pensionistas de receberem o mesmo rendimento dos servidores ativos. Isso faz com que a integralidade, que foi o que eu expliquei anteriormente, se aplique durante toda a aposentadoria. Então, se hoje você tem direito de aposentar recebendo a última remuneração e ano que vem os servidores na ativa que exercem o mesmo cargo seu, que exerciam, né, o mesmo cargo naquela data, tiverem um reajuste, você também tem direito a esse reajuste justamente para manter a integralidade, para você continuar recebendo sempre a sua última remuneração ou ela o mais atualizada possível. Então, como falei para vocês, algumas situações não se aplicam na integralidade, mas geralmente compensa mais do que fazer a média das remunerações, mas nada do que um planejamento, uma análise, uma simulação para ter certeza sobre isso. E não só receber o último salário que é importante na questão da integralidade e na paridade para manter esse reajuste sempre. Você tem que verificar se no último cargo que você exerceu que garantiu a sua aposentadoria, se os reajustes ocorrem de maneira frequente. Alguns cargos têm aí o salário congelado, não aumenta por nada, tem greve, tem tudo, mas não aumenta. Então, às vezes, se a diferença não for muito grande em relação à média e à integralidade, às vezes compensa você seguir o reajuste que é feito das aposentadorias em geral, ao invés de esperar o reajuste do cargo. Então, tudo isso precisa ser estudado. Agora, a dúvida em si. A integralidade e a paridade se aplicam na reforma da Previdência? Então, o que vem acontecendo desde a Emenda Constitucional 20 de 1998 é que os direitos dos servidores vinculados ao regime próprio de Previdência estão sendo equiparados ao do regime geral de Previdência. Então, aos poucos, estão sendo retirados alguns direitos dos servidores para que seja equiparado, então, ao regime geral de Previdência. E com a reforma da Previdência, agora de 2019, agora não, já faz um tempinho, né, que foi aprovado, está mais concretizado isso, está mais difícil do servidor ter direito a alguns benefícios que o regime geral não tinha, está um pouco mais próximo os dois regimes e é essa a intenção do legislador. Com a Emenda Constitucional 20 de 98, por exemplo, antes disso não existia nem mesmo o pagamento de contribuição previdenciária do servidor público. Foi então criada em 1998. Essa obrigação não é tão antiga assim. E com a Emenda Constitucional 20, então começou já a ter uma equiparação dos regimes. Depois, várias alterações ocorreram, mas principalmente com a Emenda Constitucional 41 de 2003 é que foi extinto a integralidade e paridade. Só que, como aconteceu com a reforma da Previdência, também existiram regras de transição. E nessas regras de transição foram garantidas, então, a integralidade e a paridade para o servidor público. Nesse caso, então, a partir da Emenda Constitucional 2003, geralmente quem ingressou no serviço público após essa data, digo geralmente porque tem exceções, é impossível você aposentar com integralidade e paridade. E ressalto ainda que integralidade e paridade é diferente de aposentadoria integral, é totalmente diferente, é outra situação. Então tem que ter esse cuidado também que muitas pessoas confundem. Depois veio a Emenda Constitucional 47 de 2005, que também teve alteração, e finalmente a Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, o que acontece? Cada uma dessas emendas constitucionais trouxeram alterações para os servidores públicos e, assim, a integralidade e paridade foram ficando apenas em regras de transição. Com a reforma da Previdência, ainda é possível aposentar com a integralidade e paridade. Vou trazer aqui o que está descrito na Emenda Constitucional 103, mas ressalto mais uma vez, estados e municípios podem ter regras diferentes e você pode talvez ter direito à integralidade e paridade lá e que não está garantida aqui na Emenda Constitucional 103, ou então pode ser que não tenha tido alteração ainda nesses órgãos e ainda está sendo aplicada a regra antiga e ainda você pode ver se tem o direito adquirido de aposentar nas regras antigas e não na reforma da Previdência. Isso tudo somente é solucionado a partir da simulação, do planejamento previdenciário, que eu sempre falo para vocês, e busque alguém que realmente saiba fazer, que seja especialista nessa área, tá bom? E o que acontece em relação à reforma da Previdência? Existem duas possibilidades de você aposentar nas regras de transição da reforma da Previdência com integralidade e paridade. Uma é a regra dos pontos e a outra é a regra do pedágio de 100%. Na regra do pedágio de 100% é exigido idade, tempo de contribuição, o pedágio de 100%, tempo de efetivo exercício e tempo no cargo.
Eu vou fazer um vídeo explicando certinho essas regras para servidor público, mas não vou trazer aqui porque senão vai ficar muito longo. Mas são esses requisitos que são exigidos. E na regra dos pontos é exigido idade, tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício e tempo no cargo, além dos pontos necessários para se aposentar. Só que nessas regras ainda existem exceções e nem todos conseguem aposentar na integralidade e na paridade, principalmente na regra dos pontos, em que é exigido uma idade específica, um tempo de efetivo exercício no cargo específico e principalmente que a pessoa tenha ingressado no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, que foi a época da Emenda Constitucional 47 de 2003. Então, pessoal, vocês viram que são situações específicas que garantem esse direito, não foi extinto totalmente o direito com a Emenda Constitucional 103, ficou mais difícil de conseguir integralidade e paridade, mas ainda é possível, só que para quem já contribuía antes da aprovação da reforma da Previdência. Com a aprovação da reforma, não é possível mais ter integralidade e paridade e já não era possível desde a Emenda Constitucional de 2003. Outra situação que vocês precisam observar é em relação à possibilidade de aplicação da integralidade e paridade, se compensa ou não, qual que vai ser o valor do seu benefício caso seja, então, possível a integralidade na sua situação, se a paridade seria interessante, se tem reajustes periódicos naquele cargo, ou se seria melhor você seguir os reajustes comuns que acontecem nas aposentadorias em geral. É necessário verificar ainda se você tem direito adquirido nas regras antigas ou se vai ser realmente uma regra de transição da reforma. É necessário verificar se você vai estar vinculado a essa regra da Emenda Constitucional 103 ou se o Estado ou o município que você está vinculado, que é o seu regime próprio de previdência, ele possui regras diferentes da Emenda Constitucional 103 e, por fim, é necessário verificar as datas, porque não é da data que você foi nomeado, que você passou outro concurso, que é contado, não. É da data da posse. É possível, quando você toma posse em outro cargo, manter a data antiga, mas não são todas as situações e precisa ser analisado caso a caso. O servidor público é um pouquinho complicado, são regras específicas e são datas específicas. Às vezes, por um dia, você se encaixa em uma regra e não tem direito a outra regra. Às vezes um servidor que tomou posse num dia e o outro tomou posse no outro dia, as regras são totalmente diferentes. Então a dica principal é sempre procure um especialista para te ajudar a analisar todas essas situações, afinal a sua aposentadoria é o resumo da sua vida contributiva, tudo que você fez, todo o trabalho que você teve, todos os vínculos que você teve, seja de emprego, seja de cargo efetivo, está sendo resumida naquela aposentadoria que você vai receber daqui para frente. Então ela precisa ser a mais segura e a melhor possível. Espero então ter esclarecido essa situação. Vai ter um vídeo específico sobre cada regra de transição na reforma da Previdência para servidor público. E vejo vocês na próxima quarta com um novo vídeo. Até lá!